Vocês viram que o processo de leitura não é importante apenas para a leitura de textos em língua portuguesa ou literatura, tá? O processo de leitura, ele vai muito mais além. Ele vai para você interpretar uma questão de Enem, ele vai para você interpretar algumas questões de exercício, de prova, e até mesmo textos de outros conteúdos. Então, aqui agora é hora de nós pensarmos no processo de leitura e começarmos a praticar diferente. Na aula passada, eu falei com vocês a questão de habilidades e competências. O que o Enem quer de você? Quer que você tenha habilidade de ler, de decodificar, habilidade de relacionar o texto que você está lendo, habilidade de analisar, habilidade de levantar hipóteses, para que você tenha uma competência leitora. Isso é cobrado em todos os conteúdos, não apenas em língua portuguesa. Então, nós vamos desenvolver essas habilidades para que você prove que você tem competência leitora, competência para ler um texto e interpretá-lo. Sendo assim, se você quiser acompanhar comigo a partir do seu livro, eu estou na página 65, acompanhando comigo no caderno e no livro. Prestem atenção que agora as aulas são mais rápidas, tá? Então, agora nós vamos aprender algumas estratégias de leitura. Eu gostaria que vocês fizessem algumas anotações quanto a isso. A pré-leitura. Ao pegar um texto, nós temos a leitura de mundo. O que é a leitura de mundo? É aquela que você não aprende na escola. É aquela leitura que você já tem conhecimento a partir da sua vivência, dos seus gostos, do que você gosta, do que você pratica, do que você vê, do que você lê, do que você ouve no seu dia a dia. É o seu conhecimento cultural. Então, por exemplo, quando nós falamos em realização de uma prova de Enem, na própria redação vai cobrar a sua leitura de mundo. O que você sabe sobre determinado assunto? O que você entende daquele texto? Quando nós falamos em leitura de mundo, nós estamos falando da sua essência, enquanto um ser passível de receber capacidades culturais. Então, por exemplo, hoje, todo lugar que a gente vai ter algum cartazinho sobre o coronavírus, sobre o processo de cuidados. Ao chegar no lugar, você já vê, por exemplo, um cartaz pregado lá. A forma correta de se lavar as mãos, a forma correta de utilizar a máscara, a troca de máscara, isso nós já cansamos de ver. Você tem conhecimento daquele texto, porque você já tem uma leitura de mundo, nós estamos vivendo isso, nós estamos presenciando isso. Já há um ano, nós estamos com esse processo. Sendo assim, você já tem a leitura de mundo sobre o próprio corona. Aí, por exemplo, aconteceu, sei lá, a barragem de Brumadinho. Soltaram, então, um texto informando sobre a barragem. A partir daquilo ali, você ainda não sabe o que é uma barragem de uma empresa. Como que a barragem vai ser destruída? Como que a barragem vai desabar? Aí, a sua leitura de mundo, o seu crescimento cultural, ele vai aumentar a partir da perspectiva de leitura que você tem, dos vídeos aos quais você assiste, o que vai fazendo a sua bagagem cultural. Isso é a sua leitura de mundo. Então, ao pegar um texto para ler, você já vai colocar nele o seu conhecimento prévio, que é a leitura de mundo, tá? Tudo que você conhece sobre aquele texto. Vocês já viram que se eu disser, por exemplo, assim, pessoal, faça uma pesquisa para mim sobre a reciclagem do vidro, por exemplo. Você vai lá no Google, digita reciclagem do vidro. Como que você escolhe qual site você vai entrar? Ou você vai logo no primeiro, ou aqueles que têm um pouco mais de curiosidade vão escolher a partir do título.
A partir do título, a gente faz algumas inferências, a gente levanta algumas hipóteses. Isso é a pré-leitura. Você coloca o seu conhecimento a partir daquilo que você está lendo, e aí você consegue levantar hipóteses sobre aquele livro, sobre aquele texto. Então, o título, a imagem, ou o próprio autor. Ah, eu já li alguma coisa sobre esse autor, eu já sei que ele é bom, então eu vou ler, vou conhecer um pouco mais. Então, todos esses aspectos nos oferecem algumas artimanhas, algumas hipóteses, algumas sugestões, o que podem conter dentro do texto. Sendo assim, nós precisamos utilizar essa pré-leitura. Ao pegar um texto, leia a imagem, leia onde ele foi publicado, leia as inferências que possui nele, leia o título, leia o que está visível no texto, para depois você levar aos aspectos mais intrínsecos do texto. Quando eu falo em gênero textual, o que eu digo? Você pegou uma narrativa, um texto narrativo. É diferente de você pegar um artigo de opinião. O texto narrativo vai te contar uma história, você já vai com uma perspectiva de leitura. É diferente de uma tirinha, por exemplo, que você já é uma leitura rápida, você já sabe que vai levar o humor. Então, cada gênero textual tem a sua perspectiva de leitura. Pessoal, anotem esses tópicos aí para mim, para nós não nos esquecermos deles. O que precisamos para a pré-leitura? É continuação do conteúdo anterior, é o mesmo. Anotando, por favor. Carlos, sua câmera está desligada. Laura, Bernardo, Alexandre também. Raíssa. Anotem esses tópicos. Isso é a pré-leitura. Então, ao pegar um texto, no caso dessa atividade que nós fizemos agora, vocês colocaram a leitura de mundo dentro dele. O que você tem um pré-conhecimento para interpretar de fato aquele texto. Bernardo, Alexandre, Felipe, Caixeta, as câmeras estão desligadas. Thor, Camila também. Olha só. Aqui é uma citação do livro. Volta rapidinho. Volto. Thor, Bernardo, câmeras, vamos lá. Professora, eu vou pegar de água e já volto, tá? Tudo bem, Camila? Olha só, gente. Aqui eu coloquei uma citação do próprio livro de vocês. Opa! Sugiro que vocês destaquem. Está lá na página 65. Eu colhi alguns trechos do próprio livro de vocês. Então, vamos lá. Quando o leitor compreende as informações fornecidas pelo texto e ainda as relaciona a seus conhecimentos prévios, que é a leitura de mundo, ele desenvolve sua habilidade de leitura, tornando-a mais detalhada e aguçada. Olha que importante isso aqui. Relacionar aos seus conhecimentos prévios, compreendendo as informações do texto. Se você só ler o texto puramente simples, você não tem uma competência leitora ainda. O texto, gente, é um objeto cultural. Deve haver uma interação dele com o autor, com o leitor, com o produtor do texto, para que aconteça de fato a leitura. A leitura só acontece quando você compreende a intenção que aquele texto foi produzido e coloca o que você já conhecia antes do texto dentro dele.
aí sim você fez uma leitura eficaz. Olha aqui, eu trouxe algum exemplo. Isso aqui é parte de uma história em quadrinhos. Isso aqui, tudo que nós estamos vendo hoje em dia, né? O vírus. E invadindo o corpo humano, poderemos nos multiplicar. Sim, mestre, mas temos que tomar cuidado, pois o corpo tem várias formas de acabar conosco antes de entrarmos nele. A lágrima, por exemplo, pode nos derreter. O nariz consegue nos expelir. Fora a pele, que mais parece uma parede íntegra. E os receptores TOL, que identificam nossos ácidos nucleicos. Então, aqui é uma reunião dos vírus contra os seres humanos. E aí nós temos outro texto com a mesma esfera temática do coronavírus. E aqui nós temos a produção da Turma da Mônica. O que nós colocamos de conhecimento, então, nesses tipos de texto? O tema, que já é conhecido nosso, a questão da nossa defesa do corpo, que a gente já conhece. Não basta apenas ler o texto, precisamos colocar o nosso conhecimento sobre o texto. Esse texto aqui da Turma da Mônica, para que ele foi produzido? Para convencer as crianças, para ensinar o público infantil a se prevenir. Então, olha só, o coronavírus pode ser transmitido de uma pessoa doente para outra, mesmo que não estejam muito próximas, cerca de 2 metros, por meio de gotinhas de saliva, espirro, tosse, catarro, aperto de mão, toque em objetos ou superfícies contaminadas. Então, ele vem de uma forma mais lúdica. Nós sabemos, agora, olha o nosso conhecimento de mundo. Nós sabemos que a Turma da Mônica é uma turma que volta-se ao público infantil. Então, nós já temos o nosso conhecimento de mundo. Nós sabemos que o coronavírus está aí para qualquer um, seja o público infantil, público adulto. Nós também estamos colocando o nosso conhecimento de mundo. Nós sabemos que o vírus pode não entrar no nosso corpo, como está dizendo aqui nessa história em quadrinhos. O nariz consegue expelir o vírus, ou seja, ele transmite para outra pessoa. Aí nosso conhecimento de mundo. Tá vendo? Para interpretarmos de fato um texto, precisamos colocar o nosso conhecimento de mundo. Gente, essa citação aqui também é do livro de vocês. Se vocês quiserem grifar, está lá na página 67. Na página 67. Nesse quadrinho cinza que tem ao seu lado esquerdo. Penúltimo parágrafo. Página 67, ao lado esquerdo, temos uma faixa cinza no penúltimo parágrafo. É importante ter vocabulário suficiente. Conseguiram achar? Pode perguntar se você não conseguiu, que eu te explico. Sim, obrigado, Thiago. Destaquem aí no livro de vocês esse parágrafo. Onde que tá, Maria Lúcia? Na página 67. Temos uma lacuna em cinza no penúltimo parágrafo. Terceira linha do penúltimo parágrafo. Conseguiu achar, Laura? É porque eu parti o parágrafo ao meio. O parágrafo começa com sendo assim. Acharam aí? Agora eu vou entrar um pouco na literatura. Vamos lá. Isabela, lê essa citação para nós, por favor. Isabela não está aí, não? É o que está na sua tela. Isabela? Não deve estar, né? Vamos lá. Emily, você tem microfone? Tá dando pra ouvir? Tá sim. Pode ler, por favor? Posso.
É importante ter vocabulário suficiente para realizar a leitura, pois somente compreendendo as palavras escolhidas pelo autor, bem como as estratégias linguísticas propostas por ele, será possível considerar uma interpretação completa do texto. Isso. Eu dei para vocês lerem um livro chamado Lucíola. Eu garanto a vocês que nem todas as palavras do livro vocês conhecem. Por quê? Foi um livro produzido há 2 séculos atrás, o vocabulário é um pouco diferente, a linguagem utilizada, a forma linguística com a qual o autor utilizou é diferente do nosso dia a dia atual. Sendo assim, nós vamos agora desenvolver o nosso vocabulário e conhecer algumas palavrinhas que eram utilizadas naquela época e caíram em desuso, tá? Para quem já pegou o livro, vai perceber essa diferença na linguagem. Só que aí, em um texto, nós precisamos sim conhecer o vocabulário. Lembra de quando vocês eram crianças, vocabulário do texto? Esse vocabulário ele é extremamente importante para a gente interpretar, de fato, um texto. E aí nós vamos chegar num ponto importante. Compreensão versus interpretação do texto. O que é compreender um texto e o que é interpretar? Qual é a diferença entre eles? Eu vou explicar, eu gostaria que vocês colocassem alguns conceitos no caderno, tá? Quando a gente compreende um texto, você está praticando, além da leitura, né, além da formação silábica, além da decodificação das palavras, mas você está entendendo a base do texto, tá? A compreensão é compreender o texto de forma superficial, o que está aparecendo para você compreender. Isso é a compreensão do texto. A interpretação do texto, ela vai além, ela é íntima, é como se fosse uma relação íntima do texto com você. Isso é a interpretação. Vamos lá. Compreensão do texto é a base do texto, são os aspectos explícitos do texto. E a interpretação são os aspectos intrínsecos do texto, é o que está escondido no texto. A interpretação acontece quando você coloca a sua leitura de mundo junto com o texto. Isso é interpretar. Quando éramos mais novos, também aparecia essa sugestão para nós. Compreensão do texto. São os aspectos explícitos, são os aspectos base do texto. É o que está na sua cara lá no texto. Quando falamos da interpretação, estamos nos referindo à análise mais íntima do texto. Uma análise mais intrínseca do texto. Professora, Ok? Oi? depois você manda esses slides lá no grupo? Mando. Só alguns Minha... conceitos que não tem, mando sim. Você me chamou, aí minha tela ficou preta, só agora que voltou. Ah, tudo bem. Tá joia. Olha só. E Maria como Lúcia, fazer então? Oi? você tinha falado mais cedo aí do livro. Você já mandou o link do livro no grupo alguma hora já ou não? Mandei. Vocês viram? Mandei semana passada. Eu acho que eu não vi, hein? Posso mandar de novo, mas eu mandei sim. Lucila. Eu vou até anotar aqui que eu mando de novo. Você pode repetir depois, rapidinho? Compreensão e interpretação? É. Posso. Compreensão é entender a base do texto, tá? A compreensão vai nos aspectos explícitos, o que o texto está mostrando de fato. Então, a compreensão é você entender a base do texto, as ideias primárias do texto, as ideias, os pontos chaves de um texto.